As nossas vidas. E eu gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia neste momento, no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 21, 22, 23 e o versículo de número 24. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, diz assim a palavra do Senhor: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Hebreus, abra lá em Hebreus 11. Hebreus 11, o versículo 5 e parte do 6, que diz assim a palavra do Senhor: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus os trasladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Parte A do versículo de número 6. Deus, diante da tua palavra lida, ó Deus, nós sabemos que ela por si só ela é poderosa, porque ela é a palavra do Senhor. E nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor esteja nos usando como instrumento aqui nas tuas mãos nesta noite, ó Deus. Nós precisamos, nós dependemos do agir do Senhor nas nossas vidas, porque de nós mesmos nós não temos nada, mas o Senhor é aquele que pode usar-nos, ó Deus, como instrumento e transmitir aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. Ó Deus, fala conosco, ó Deus, para que a igreja seja alimentada, para que a igreja seja edificada com a tua palavra. Ó Deus, é o que nós pedimos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, um texto conhecidíssimo, de Enoque. E você olhar o texto, talvez você pense assim: genealogia. O que falou de Enoque aqui? O texto falou que Enoque tinha 65 anos, gerou um filho, que é Metusalém, e depois viveu mais 300 anos. Mas eu quero mostrar para você que há algo muito interessante aqui na vida de Enoque. E eu que estou aqui falando da vida de Enoque, não estou apenas pregando aqui para os homens, não, irmãos. Falando de vida com Deus. E o tema da nossa mensagem aqui nesta noite é andando com Deus. Isso não é só para os homens, isso é para nós que somos igreja. E aqui nós vemos Enoque. Talvez você olhe assim, mas o que falou de Enoque aqui? O homem tinha 65 anos, gerou um filho e viveu mais 300 anos. Mas o que a Bíblia mostra aqui bem claro, a Bíblia não preocupa em dizer quem era Enoque, aonde Enoque foi, o que fez Enoque na sua vida pessoal. Mas o que a Bíblia diz e deixa bem claro, algo que precisa estar na nossa mente, que diz assim: Enoque andou com Deus. E no texto de Hebreus que nós lemos, fala: pela fé Enoque foi transladado. E antes disso acontecer, antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Então Enoque é um homem que de fato agradou ao Senhor. Enoque é um homem que de fato andou com o Senhor. Mas quando eu falo aqui, irmãos, que Enoque andou com o Senhor, não é simplesmente o fato de nós sairmos daqui ou ir a Lajinha ou a Alto Jequitibá ou qualquer outro lugar que nós planejamos ir, saímos e vamos, né? Muitas vezes nós saímos aí, né, Roberto?
eu, Roberto e mais alguns membros da diretoria aí, algum trabalho. Mas é muito mais do que isso. Quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, a Bíblia quer dizer que Enoque tinha comunhão com Deus. Mostra que Enoque tinha um relacionamento com Deus, tinha intimidade com Deus. É isso que a Bíblia deixa bem claro aqui sobre a vida de Enoque. Um homem que viveu, teve família, mas que tinha um relacionamento com Deus, tinha intimidade com Deus, andava com Deus, Enoque com Deus e Deus com Enoque. E aí eu faço uma pergunta para você: em meio a uma sociedade onde nós vivemos, um mundo em que nós vivemos, será que é possível andar com Deus? Eu mostro para você que é possível. Enoque se destaca em um momento crítico da vida. O pecado havia entrado na sociedade e esse pecado havia feito separação entre Deus e o homem. O homem tinha uma liberdade, o homem tinha uma intimidade com o Senhor, onde Deus falava frente a frente, face a face com o homem, com Adão. Mas o pecado entrou e fez essa separação. E depois de algum tempo, na 7ª geração, Deus levanta Enoque. Em meio a uma geração onde o pecado havia feito separação, onde as coisas estavam tudo ao contrário, mas Deus levanta um homem chamado Enoque para fazer uma diferença numa geração, numa sociedade onde as coisas estavam tudo ao contrário, onde o pecado havia feito separação, mas Deus levanta Enoque com o propósito de agradar a Deus. E aí você pode olhar, mas as coisas têm acontecido tanta coisa, e hoje às vezes é tão difícil ter um relacionamento com Deus, porque é tanta coisa que o mundo oferece. Mas eu quero te dizer que relacionar com Deus é algo que nós precisamos a cada dia. Ter intimidade com Deus é o que nós precisamos buscar, porque nós fomos chamados para isso. O Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pelo seu amor, seu grande amor, envia Jesus para nos dar essa oportunidade novamente. Nos aproximou, porque nós havíamos separado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Deus, com seu grande amor e misericórdia, está escrito lá em Efésios, envia Jesus e nos aproxima novamente, e nos dá essa oportunidade novamente, porque o pecado havia feito a separação, havia uma lacuna entre nós e Deus, mas Jesus veio ligar novamente, veio trazer, e aí nós podemos ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. E Enoque mostra isso aqui, que ele andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. E quando eu falo, irmãos, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, não é apenas você fazer parte de uma igreja, é muito mais do que ser membro da igreja de Ponte Alta, é muito mais do que ser presbítero, é muito mais do que ser presidente da federação, é muito mais do que sócio da SAF. É de fato ter relacionamento com Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, automaticamente você sente desejo de fazer parte da sociedade, você sente desejo de fazer parte do grupo de louvor. Não é porque você faz parte que demonstra que você tem intimidade, mas quando você tem intimidade, você deseja fazer parte. Essa intimidade leva você a viver esse relacionamento com Deus, participando, sendo membro da igreja, participando dos encontros, participando do grupo. E nós somos chamados a viver esse verdadeiro relacionamento com Deus, essa intimidade que Enoque viveu em uma época em que as coisas estavam tudo ao contrário, mas ali Deus levanta um homem para fazer a diferença em meio a uma sociedade toda corrompida, como Deus tem levantado você e eu para fazer diferença aqui nessa sociedade.
Nós precisamos fazer essa diferença, para que as pessoas olhem para nós, não para dizer que você é o melhor, mas para dizer que ali tem um servo de Deus, que ali de fato tem um homem que anda com Deus e tem relacionamento com Deus. E como você tem vivido, como eu tenho vivido, como nós estamos vivendo em um mundo tão corrompido, onde você olha aos olhos humanos, parece que não tem jeito, parece que está tudo ao contrário. Mas Deus me chamou, Deus te chamou para fazer a diferença nessa sociedade. Deus nos chamou para nós de fato fazer a diferença e demonstrar que nós temos intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Andar com Deus, irmãos, é algo maravilhoso, e Enoque demonstra isso através do seu relacionamento, sua intimidade. Enoque tinha aliança com Deus, e eu quero nesta noite, bem rápido aqui, mostrar para você que algumas características que demonstram que de fato nós estamos andando ou não com Deus. Algumas características, algumas coisas essenciais nas nossas vidas, que precisa estar nítido na minha vida e na sua vida, em demonstração que nós temos um relacionamento com Deus. Não é aquilo que eu acho, ou aquilo que o pastor acha que tem que ser, mas aquilo que é bíblico, aquilo que nós precisamos demonstrar de fato, que nós temos um relacionamento com Deus. E a primeira coisa que podemos demonstrar, uma característica que tem que ser nítida na minha vida e na sua vida, que de fato nós temos andado com Deus, que nós temos intimidade com Deus, é algo interessante, que é o zelo pela palavra do nosso Deus, a leitura da palavra do nosso Deus. Não há como ter intimidade, não há como ter relacionamento com Deus se nós não tiver intimidade com a palavra de Deus. E quando eu digo aqui, irmãos, esse relacionamento com a palavra de Deus, de estudar, de ler, eu não quero dizer que é só aquele que lê que tem intimidade, não, porque por alguma circunstância alguém possa não ter condições, por algum problema físico, ou por alguma não ter oportunidade de ter estudado e às vezes aprender a ler. Eu quero dizer para você que ter intimidade, de ter uma intimidade na palavra de Deus, não é apenas quando você só lê, não, mas quando você começa a ouvir o Salmo 23, você lembra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você começa a viver isso e ver assim: eu tenho um Senhor que não deixa faltar nada comigo, que cuida de mim, que cuida da minha família. E aí você começa a se relacionar com Deus. Você não leu, mas você ouviu, e você lembrou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 121, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse socorro, é esse Deus que nós servimos. E aí você começa a ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E Enoque mostra isso, que nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Nós somos chamados para isso, eu repito mais uma vez. Aí você pega o Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Você começa a viver isso, você começa a alegrar, porque você lembra assim: como é bom servir ao Senhor. Eu preciso servir ao Senhor com alegria, porque foi Ele quem me fez, e Ele cuida de mim. Deus fez você e eu,
e continua cuidando de nós. Deus não nos fez e deixou à vontade, não, mas Ele continua cuidando de nós, e você começa a viver isso. Às vezes você não leu, mas você lembra disso. Foi Deus quem me fez e continua cuidando de mim. E aí você começa a ter esse relacionamento, essa intimidade. É isso que é ter intimidade com Deus, é zelo pela palavra de Deus. Não é simplesmente quando você lê, não, irmão. Mas quando você ouve e começa a viver isso, começa a alimentar disso, e você vai se envolvendo. Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, vivo e verdadeiro. A minha alma tem sede. Isso é intimidade, buscar. Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Isso é ter intimidade com Deus. Você começa a lembrar disso, você começa a meditar nisso e ver quanto Deus tem cuidado de você. Então a primeira coisa que eu falo com você, você tem zelo com a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho estudado por causa disso ou daqui. Se você tem condições de estudar, estuda. João 5,39, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É ela que nos mostra o caminho da salvação, que nos apresenta Jesus, que nos apresenta o que nós devemos fazer e como nós podemos ter relacionamento. É através dela que nós podemos ter intimidade com o Senhor. Não há outro meio, não há outra forma de ter intimidade com Deus se não for através da palavra de Deus. Por mais que você é inteligente, por mais que você é capaz, ou por mais que alguém seja capaz, nada é possível além da palavra de Deus para você ter um relacionamento com Deus. Porque é Deus falando conosco, Ele diretamente falando conosco, e nós precisamos demonstrar essa intimidade com Ele. Como tem sido o seu zelo com a palavra do Senhor? Conta-se uma ilustração de uma senhora. O pastor foi visitar ela e ela reclamou com o pastor que já havia alguns dias que ela não estava estudando a Bíblia, porque ela tinha perdido o óculos e não estava tendo condições de fazer um óculos. Talvez todos já conhecem aqui, é uma ilustração antiga. E aí o pastor, então, não vamos ler a Bíblia, pega a Bíblia lá que nós vamos estudar. Aí você não está podendo estudar. Quando aquela senhora pega a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Isso demonstra que ela não tinha um relacionamento com a palavra de Deus. Como tem sido a minha vida e a sua vida? Qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Nós somos convidados a meditar nessa palavra, a ter zelo por essa palavra, mas algo que demonstra que nós podemos ter um relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus e andar de fato com Deus, é quando nós também temos uma vida de oração. Vida de oração. Quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco, e quando nós oramos, é nós falando com Deus, abrindo o nosso coração diante do Senhor, colocando diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas decepções, abrindo o nosso coração diante do Senhor. Mas às vezes nós abrimos nosso coração para alguém que às vezes nem é cristão, e às vezes deixamos de falar com Deus, que é todo poderoso, que pode te abençoar, que pode te ajudar, que pode ter um relacionamento com Ele. Às vezes nós falamos com fulano, com ciclano, e às vezes esquecemos de falar com Deus. E todos nós podemos ter vida de oração. Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar.
Nós precisamos orar, irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos ter relacionamento com Deus, orar através da oração, vida de oração. Quando a Bíblia diz orar e sem cessar, não é o tempo todo você está ali de joelho, ou o tempo todo você está com os olhos fechados orando, não, mas é você estar com o pensamento ligado ao Senhor, buscando ao Senhor, sendo grato ao Senhor pela chuva, pelo café, que está quase chegando a época de apanhar aí, ou às vezes até olhando você, nossa, a colheita desse ano vai ser pouca, mas você agradecer a Deus, você olhar para Deus, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me preservado com vida. Vida de oração é você olhar para Deus, para aquilo que Ele faz, olhar para a natureza e ver que Deus continua cuidando de tudo, preservando. Isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Nós somos chamados a relacionar com Deus. Você homem, você mulher, nós fomos chamados para isso, separado para isso, para relacionar com Deus. Deus é um ser relacional, Ele nos criou, eu e você, com esse propósito. Não foi porque Deus achou bonito, não, precisa ter o homem, não, Deus fez com todo o propósito, a imagem e sua semelhança, e eu e você fomos criados em imagem e semelhança desse Deus todo-poderoso, e além dele me criar, eu e você, Ele relaciona comigo e com você. Você já percebeu, você já viu que privilégio que é isso? E às vezes nós perdemos tanto tempo, às vezes com tantas coisas, que às vezes não traz crescimento para a nossa vida. Se nós temos a oportunidade de ter um relacionamento com esse Deus que pode todas as coisas, aquele que pode trabalhar na minha vida e na sua vida, o Senhor nos chama para termos de fato um relacionamento com Ele, através do zelo pela palavra, estudo da palavra, mas também pela vida de oração. Somos chamados para isso. Nós precisamos ter esse cuidado de relacionar com o nosso Deus, ter essa intimidade com o nosso Deus. Efésios 6:18. Efésios 6:18. Assim a palavra do Senhor: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, com o nosso coração, com a nossa mente voltada para o Senhor, orando o Senhor, falando com o Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor. Então nós somos convidados a viver essa verdadeira intimidade com o Senhor. E aí eu pergunto a você, qual tem sido o seu zelo pela palavra? Qual tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a minha vida? Quando eu digo aqui, eu não estou falando só simplesmente para você, mas a começar em mim. Como tem sido a minha vida de relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus? E se nós de fato temos uma vida de zelo pela palavra, uma vida de oração, automaticamente nós vamos viver essa vida de adoração, demonstrando que de fato nós temos essa intimidade com Deus. Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1.
Diz assim a palavra: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso é intimidade, isso é relacionamento com Deus. E quando a Bíblia diz aqui: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor está sempre nos meus lábios, é independente das circunstâncias. Mesmo diante das lutas, dos momentos de tristeza, de dor, nós precisamos louvar ao Senhor. É um momento difícil, precisamos exaltar ao Senhor. É independente das circunstâncias. Quando nós temos um relacionamento com Deus, independente das circunstâncias, nós estamos louvando a Ele, exaltando a Ele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Para o seu relacionamento com Deus, para você ser parecido com Cristo, todas as coisas estão nos moldando para que de fato nós possamos parecer com Cristo, mesmo que nós não entendamos. Mas Deus tem um propósito em tudo. Não é fácil, diante das circunstâncias, você louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Mas é necessário. Aquele que tem intimidade com o Senhor, aquele que de fato busca ao Senhor, aquele que tem um relacionamento com o Senhor, diante das circunstâncias, ele continua louvando ao Senhor. O irmão do filho pródigo, você lembra bem da história? Ele estava diante do pai e não desfrutava do pai. Estava na casa do pai e não estava desfrutando da oportunidade de estar com o pai, porque ele estava olhando as circunstâncias, olhando o que o seu outro irmão havia feito, e deixou de ter um relacionamento, ou de aproveitar da oportunidade de ter o pai. E às vezes acontece muito disso, irmão. Nós às vezes enfrentamos algumas lutas, algumas dificuldades, nós começamos a olhar para essas circunstâncias, e às vezes perdemos tempo aonde nós poderíamos adorar ao Senhor, de ter esse relacionamento com Deus, porque às vezes as circunstâncias nos impedem de ter. Às vezes começamos a olhar para as dificuldades e esquecemos de olhar para o Deus que quer relacionar comigo e com você. No Salmo 63, queria mostrar para você aqui que Davi estava vivendo um momento trágico da sua vida, mas ele pode dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Só quem tem relacionamento com Deus pode dizer isso. Davi estava fugindo de não ser morto. Davi estava correndo o risco de ser morto por Saul. Mas em meio a essas circunstâncias, ele glorificava e exaltava a Deus. E ele diz assim: a Tua graça é melhor do que a vida. Ele entendia que se ele fosse morto, ele entendia que a graça que tinha alcançado ele, isso bastaria. Só quem tem intimidade com Deus fala isso. Porque às vezes é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil questionar. Mas Davi aqui, ele começou a louvar, a exaltar e dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Isso é relacionamento com Deus, isso é intimidade com Deus. E Enoque demonstra isso em meio às circunstâncias, em meio às situações.
ele demonstra um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, através da sua adoração, vivendo uma verdadeira adoração ao Senhor. Abacuque, só para a gente fechar aqui, Abacuque, fechando, diz assim a palavra do Senhor, Abacuque 3: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Isso é intimidade com Deus, isso é relacionamento com Deus, mesmo diante das circunstâncias, mesmo olhando aos olhos humanos, tudo perdido, mas ele olhava para o Senhor e dizia: eu me alegro no Deus da minha salvação. Isso é ter intimidade com Deus. Não estou falando que é fácil, mas isso é demonstração de intimidade com Deus, e o profeta pôde provar isso, porque ele tinha um relacionamento com Deus. E eu me alegro, mesmo que as coisas estejam tudo ao contrário, mesmo que as coisas estejam nada dando certo, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso de fato é relacionar com Deus, isso de fato é ter intimidade com Deus. Qual tem sido o seu zelo pela palavra do Senhor, sua vida de oração, a sua vida de adoração? Qual tem sido a minha vida de zelo pela palavra, minha vida de oração e adoração ao Senhor? Como tem sido? Porque estas características demonstram que nós de fato temos um relacionamento com Deus. E se não olharmos para nós, olharmos para a minha vida e para a sua vida, se nós não temos essas características, algo precisa ser mudado, porque nós fomos chamados para relacionar com Deus, fomos chamados para ter intimidade com Deus, eu e você. Nós precisamos relacionar com Deus. Foi para isso que Ele te criou, foi para isso que Ele me criou. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Esse é o fim principal nosso, glorificar a Deus e gozar daquilo que Ele tem para cada um de nós, desfrutar das suas bênçãos. Quando a nossa prioridade é de fato glorificar a Deus, quando a nossa prioridade é exaltar o nome do Senhor, automaticamente nós vamos desfrutar daquilo que Ele tem para cada um de nós, para a glória dEle mesmo. Amém? Que Deus continue nos abençoando e fortalecendo a cada um de nós. Que você, mulher, e você, homem, presbiteriano, tenha essa intimidade com Deus como Enoque teve, para a glória dele mesmo. Amém?